Desde o início dos tempos, quando tudo era silêncio e escuridão, uma força invisível começou a agir. A seleção natural, fria, implacável, genial. Ela usou cada recurso, cada detalhe, cada mínima variação para esculpir a vida. E assim, pouco a pouco, moldou criaturas capazes de resistir, lutar e sobreviver. A jornada da vida, quando tudo começou na Terra. A Mãe Natureza, paciente e severa, aperfeiçoou cada espécie. Modificar, testar, falhar e tentar de novo. Tudo para criar seres mais fortes, mais inteligentes, mais preparados para enfrentar o mundo em constante mudança. Tempestades devastadoras, eras de gelo, calor escaldante e até mesmo guerras travadas entre os próprios seres vivos. Todos esses eventos foram como ferreiros da evolução, lapidando, destruindo e recriando a vida. Não sabemos ao certo quantas espécies já habitaram este planeta, quantas surgiram, quantas desapareceram. Sabemos apenas que foram milhares, incontáveis formas de vida. E diante dessa imensidão, uma pergunta ecoa como um sussurro no tempo. Será que aqueles seres que foram extintos chegaram a alcançar o auge da evolução? Ou a natureza simplesmente decidiu que sua jornada havia terminado? Mas, para entender essa história, precisamos voltar. Voltar milhões de anos no tempo. Para uma terra jovem, selvagem e imprevisível. Vulcões moldavam continentes. Oceanos fervilhavam de vida microscópica. E, nas profundezas do planeta, os elementos se combinaram de maneira quase improvável, dando origem ao primeiro sopro de vida. A partir desse ponto, iniciou-se uma jornada que jamais parou. Organismos simples se dividiram, evoluíram, deram origem a criaturas complexas. Algumas rastejaram sobre a Terra pela primeira vez, outras dominaram os céus batendo asas primitivas, e muitas desapareceram sem deixar vestígios. Era uma dança entre vida e morte. Cada espécie que surgia carregava dentro de si a história de milhares de gerações anteriores, e cada extinção deixava espaço para algo novo. Uma nova forma de existência, mais adaptada, mais resistente. Então, surgiram gigantes, criaturas colossais, como os dinossauros, que caminharam por florestas densas e planícies imensas. Durante milhões de anos, foram soberanos absolutos do planeta. Mas até eles desapareceram. Quando a Terra mudou mais uma vez, com impactos cósmicos, mudanças climáticas e transformações drásticas, muitos não resistiram. E a cada fim, começava um recomeço. Hoje, nós, seres humanos, olhamos para essas histórias escritas nas rochas, nos fósseis e na memória da Terra, e nos perguntamos: somos o destino final da evolução? Ou apenas mais um capítulo prestes a terminar? Com a queda dos grandes répteis, a Terra mergulhou em silêncio. As florestas estavam destruídas, o céu escurecido por cinzas. Mas, nas sombras deixadas pela extinção, pequenos sobreviventes esperavam. Os mamíferos. Eles eram discretos, pequenos, vulneráveis, mas carregavam dentro de si algo que os diferenciava: a capacidade de aprender, de cuidar, de se adaptar rapidamente. Enquanto os gigantes desapareciam, os mamíferos se espalharam. Exploraram cada canto do planeta, mudaram de forma, tamanho e comportamento. Alguns voltaram para os mares, outros conquistaram os céus. E muitos permaneceram na terra firme, desenvolvendo sentidos aguçados, inteligência e cooperação. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Entre milhares de espécies de mamíferos, surgiu uma criatura diferente. Frágil fisicamente, mas com uma habilidade que mudaria o destino do mundo: a consciência.
Os primeiros hominídeos ergueram-se sobre duas pernas, liberaram as mãos, construíram ferramentas rudimentares, aprenderam a caçar juntos, descobriram o fogo e, com ele, iluminaram a escuridão da noite e aqueceram o coração do instinto. Geração após geração, lapidaram a linguagem, criaram símbolos, enterraram seus mortos e transformaram a sobrevivência em cultura. Assim nasceu o Homo sapiens, o ser que não apenas vive, mas que pensa sobre a vida. Diferente de todas as criaturas antes dele, o ser humano não esperou que a natureza o moldasse. Ele começou a moldar a natureza. Construiu abrigos, aldeias, cidades, dominou rios, florestas, mares e, pela primeira vez na história da Terra, um ser vivo passou a questionar a própria existência. Quem somos? De onde viemos? E para onde estamos indo? Com o despertar da consciência, o ser humano começou a olhar para o mundo de maneira diferente. Não apenas para sobreviver, mas para entender. Observou os ciclos do Sol, as fases da Lua, as mudanças das estações. Cada pedra, cada rio, cada semente passou a ter significado. E com isso, nasceu a primeira revolução do pensamento. A capacidade de imaginar, planejar e criar. Milênios depois, a humanidade deu outro passo decisivo, a agricultura. Do cultivo da terra nasceu a abundância, e com ela, o primeiro senso de comunidade. Plantas domesticadas, animais domesticados. O homem deixou de ser nômade. Fixou-se em vilarejos, construiu casas, armazéns, celeiros, e pela primeira vez, o futuro passou a depender de planejamento e cooperação. Com o alimento seguro e a população crescente, surgiram as primeiras civilizações. Cidades erguendo-se das margens dos rios, templos tocando os céus, mercados cheios de vida. Escrevia-se história, registrava-se conhecimento, traçavam-se mapas e leis. E com isso, o homem deixou de apenas reagir ao ambiente, passou a moldá-lo. Civilizações floresceram, trocaram ideias, exploraram mares e continentes. Cada cultura acrescentava algo ao legado da humanidade, e lentamente os seres humanos se tornaram guardiões da própria história. Mas, mesmo com toda sua inteligência, o homem continuava parte da natureza. Ainda dependia dela. Ainda era vulnerável às forças que moldaram a vida durante milhões de anos. A diferença agora era que, pela primeira vez, possuía consciência do impacto de suas ações. Com a chegada da era moderna, a humanidade conquistou o mundo de maneira sem precedentes. Máquinas, energia, ciência e tecnologia transformaram o planeta. Cidades cresceram, rios foram desviados, florestas derrubadas, oceanos explorados. O ser humano passou a controlar o fogo e a terra, mas agora também controlava a atmosfera, os mares e até o próprio clima. A força que antes era da natureza, agora se tornou extensão da vontade humana. Mas toda grande conquista traz consequências. Espécies desapareceram. Ecossistemas foram destruídos. O ar, o solo, os rios e os oceanos carregam marcas de nossa presença. E diante disso, surge uma pergunta que ecoa em laboratórios, conferências e debates. Estamos vivendo a sexta extinção em massa? Nos últimos séculos, milhares de espécies foram levadas à extinção. Animais que caminharam sobre a Terra por milhões de anos desapareceram em décadas. E com cada perda, o equilíbrio da vida é fragilizado, lembrando-nos que, apesar de poderosos, continuamos parte da natureza e não acima dela. O ser humano é ao mesmo tempo criador e destruidor. Tem a capacidade de inventar mundos, mas também de apagá-los. A história nos mostra que cada ação deixa uma marca. E agora, mais do que nunca, precisamos decidir. Seremos guardiões da vida ou agentes de sua destruição?
O futuro da Terra está em nossas mãos. A pergunta não é mais o que a natureza fará com a humanidade, mas sim, o que a humanidade fará com a natureza.